Boa noite, começa agora o ICL Notícias, segunda edição. E o destaque é o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Joe Biden. Nossa, que trava-língua. Bom, o ex-presidente, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ganha liberdade, mas continua com a tornozeleira eletrônica. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, toma partido e defende a autonomia do Banco Central. Tem os comentários de Ive Bruxel, Guga Noblar e também André Roncalha. Boa noite, César Calejon. Quais são os seus destaques ou o seu destaque do dia? Boa noite, Rô. Boa noite, amigas e amigos do ICL. Boa noite, do Moreira. Eu vou insistir nessa questão da relação do Executivo com o Bacen. Eu acho que isso é de suma importância e a gente precisa continuar olhando para essa questão de uma forma bastante incisiva. Bom, eu já estou com um troféu na mão antes de dar a boa noite a Edu Moreira. Olha só, Prêmio Influenciadores Digital, 2 categorias, empreendedorismo e negócios. Parabéns, muito trabalho, Edu, sabemos disso. Muito bom, Edu, você merece, cara. Agradecer, né? Aqui foi voto popular e técnico, né? Então o voto popular tem aí um monte de gente que, enfim, foi lá e votou. Voto eletrônico, né? Acho que não foi... como é que é o voto impresso, né? Muito bom, Edu, parabéns, cara. Mas eu agradeço aí, né? Vamos que vamos. Eu entendo como o ICL, como toda essa nossa iniciativa ganhando esse prêmio. Não gosto nunca de personificar o negócio, não, que eu acho injusto. Personificar, tem muita gente por trás disso. Meu destaque hoje, Roberta, fica pela questão do Sérgio Cabral, né? Veja, a gente vai falar sobre isso com mais calma hoje, mas eu não sou daqueles que... Já fui, né? Mas não sou daqueles que acham que eu só vou ficar feliz quando eu conseguir ver sangue, eu quero ver todo mundo preso, eu quero ver todo mundo ser humilhado, eu quero ver a vida de todo mundo acabar. Se eu pudesse escolher, eu gostaria de ver todo mundo conseguindo, cara, mudar a forma como pensa a vida, as pessoas serem punidas ali para poder aprender e se reintegrar à sociedade de uma maneira diferente. É assim que eu, enfim, gostaria de ver a sociedade, mas não dá, né, para não ficar assim indignado com isso que se repete no Brasil todos os dias. Quem pode pagar um bom advogado, quem tem dinheiro na conta, quem tem bons contatos, quem é branco, né, consegue sempre, né, se safar. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a situação é sempre muito diferente quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é preta, quando a pessoa não tem contatos, quando a pessoa não pode pagar um bom advogado. Então, no Brasil, a maior pena que você tem, né, é nascer pobre, né? Essa é a maior pena que você tem. Aí depois é o resto da vida correndo atrás do prejuízo. Pois é. Então, ver o Sérgio Cabral sendo solto hoje me dá uma sensação de indignação. Não porque eu quero ver a vida dele acabada, eu não quero isso para ninguém, mas é uma sensação muito ruim, assim, de saber que isso não acontece, né, com quem é pobre. Realmente é muito difícil. Bom, o presidente Lula chegou nos Estados Unidos para uma reunião bilateral com o presidente Joe Biden. A viagem vai reatar as relações do Brasil com os Estados Unidos. Heloísa Vilela está em frente à Casa Branca, está em Washington e traz para a gente as últimas informações. Elo, o presidente já chegou na residência? Ele já chegou nos Estados Unidos. Não, o presidente chegou no aeroporto, na base aérea de Andrews, na verdade, porque ele não veio no aeroporto, né, civil, ele salta na base aérea e está a caminho aqui da Blair House. Vocês estão vendo aquele pessoal reunido aqui atrás de mim? Deve dar para ver de lado aí a bandeira do Brasil, que já está hasteada ali na Blair House. Essa casa, Blair House, ela parece mais um grande hotel, ela tem 16 quartos e fica bem em frente à Casa Branca. Ela fica na Avenida Pensilvânia, do outro lado da rua é a Casa Branca. Apesar disso, Lula vai sair de carro daqui para a Casa Branca amanhã. Ele tem uma reunião com Biden às 3h30 da tarde, horário aqui de Nova York. E a gente sabe que existe aí um monitoramento que o governo está fazendo das mídias sociais para saber o que andam programando os bolsonaristas. E eles estão pedindo que os bolsonaristas venham se manifestar aqui, fazer protesto contra Lula. Mas a gente já sabe também que tem uma manifestação convocada para amanhã às 2h15, 1h15 antes do encontro de Lula com Biden, para diante da Blair House, aqui na área da Casa Branca, para dar apoio
ao presidente Lula. Agora há pouco também a gente testemunhou a chegada aqui de uma brasileira da Flórida que veio com 2 cartazes para agradecer a Lula por se preocupar e tentar resolver a situação dos Yanomamis. Então a gente vai ficar de olho aqui para ver como é que vai ficar essa disputa aí de críticas e apoio ao presidente Lula durante essa vinda, que será muito rápida, pessoal. Ele vai passar apenas, na verdade, um dia de atividades aqui. Ele chega hoje, fica aqui na Blair House, e todos os ministros que vêm com ele ficarão aqui também. Como eu disse, a casa tem 16 quartos, não cabe muita gente. E eles vão, então, se deslocar para a Casa Branca e voltar. Amanhã, o presidente Lula recebe aqui na Blair House o senador democrata Bernie Sanders. Ele também vai receber alguns deputados, a gente não tem a lista ainda completa de quem virá, e também representantes da maior central sindical aqui dos Estados Unidos, a AFL-CIO. E depois, então, ele se desloca para a Casa Branca, tem esse encontro com Biden, que, como você disse, Roberto, é para reatar, reavivar, né, incrementar novamente as relações do Brasil com os Estados Unidos, que estavam em banho-maria desde a eleição do Biden, porque o ex-presidente Bolsonaro fez aquele papelão de demorar muitos dias para reconhecer a vitória de Biden e dar os parabéns a ele. Agora, o Brasil gostaria muito de sair desse encontro aqui com algo mais concreto na área de meio ambiente. Um compromisso dos Estados Unidos de investir na defesa do meio ambiente, que seria contrapartida para um compromisso do Brasil de atuar nessa área também e brigar pela defesa do meio ambiente, da floresta amazônica, que é um ponto assim que tem chamado muita atenção do mundo inteiro. O governo Bolsonaro chamou a atenção do mundo inteiro pelas queimadas, pela destruição avassaladora da floresta amazônica, que agora o mundo espera que no novo governo seja uma preocupação grande e se comece a cuidar mais desse patrimônio, desse bem que é brasileiro e é histórico, né, pessoal? Calejão? É mundial, digo. Exatamente. Elô, é um prazer falar contigo, é uma alegria te ver cobrindo um evento dessa importância em loco, e acho que isso também atesta a força, o profissionalismo do ICL. Com isso dito, eu quero te perguntar, a gente tem outras informações sobre a agenda desse encontro, para além dessa pauta ambiental? Já existe uma perspectiva do que ambos os líderes devem tratar durante esse encontro? E como é que você sente a atmosfera aí aos redores? O que a imagem mostra é que não tem tanta gente assim até esse ponto. Como é que você sente essas duas coisas? A agenda que deve ser discutida por ambos os líderes e a atmosfera do local nesse momento? Olha, eu diria que a agenda tem sido uma certa decepção, porque ela não foi grandiosa como se esperava. Para você ter uma ideia, o encontro na Casa Branca está marcado para durar ao todo 1 hora. Nessa 1 hora, a gente vai ter o encontro do presidente Lula com o presidente Biden, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, do assessor especial Celso Amorim, e do lado de lá também o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, e o Jake Sullivan, que é o assessor especial da Casa Branca para a Segurança Nacional, mais um tradutor. Se você pensar que a conversa toda entre eles tem que ser traduzida, você já come aí um certo tempo. E depois disso, eles terão uma reunião ampliada com todos os ministros que vieram, e que não são poucos, e que terão também os seus colegas das pastas semelhantes aqui dos Estados Unidos. Você imaginar que você vai fazer esse tete-a-tete e essa reunião ampliada em 1 hora... me parece muito pouco para o tanto que os Estados Unidos estavam insistindo para a vinda de Lula. Eles queriam até que ele viesse antes da posse, vocês devem se lembrar. Mas Lula foi que recusou, porque evidentemente ele não poderia, ele tinha que definir todos os ministérios, o país ele precisava acertar toda a administração para começar a tomar posse e começar a trabalhar. Então ele veio agora. E a gente está aqui, a observação geral é de que essa visita está assim um pouco murcha em relação ao que se esperava. Eles não terão uma entrevista coletiva. Vocês estão vendo a partida do Lula, daqui a pouco a gente deve ter as imagens da chegada dele na base aérea de Andrews. Se entrar aqui eu mando para vocês imediatamente. Mas eles não terão aquela coletiva tradicional que os dois presidentes dão
lado a lado na Casa Branca. Isso não vai ocorrer, aparentemente, segundo o governo brasileiro, por decisão da Casa Branca. Lula queria fazer essa coletiva. Então, o que a gente tem até agora previsto é uma coletiva aqui na Blair House, depois do encontro da Casa Branca, marcado para as 3h30. A coletiva está marcada para as 5h30, ou seja, né, é pouco tempo até que todo mundo se desloque. Realmente parece que essa reunião vai durar só mesmo 1 hora na Casa Branca. Então a gente deve ter a coletiva aqui com os ministros de Estado que vieram acompanhando o Lula e não com o presidente. Isso a gente não pode garantir, mas a informação do governo até agora é essa, de que Lula não daria uma entrevista, o que está sendo difícil para a gente compreender também uma viagem tão importante como essa, e ele não fazer nenhum tipo de declaração para a imprensa que está toda reunida aqui querendo ouvi-lo a respeito desse encontro. Agora, Elô, enquanto os dois líderes estiverem reunidos, né, na Casa Branca, as duas primeiras damas vão para uma outra sala, né, para tomar um chá. Você tem essa pauta? O que deve sair dessa conversa, Elô? Olha, a gente sabe exatamente isso, que na hora que os dois presidentes se encaminharem para o Salão Oval, a primeira-dama, as primeiras damas, né, dos dois países não entrarão no Salão Oval, elas já vão direto para uma outra sala e lá ficarão nesse encontro das duas enquanto o presidente estiver reunido com Biden e enquanto depois eles estiverem reunidos com os ministros. Então não se espera nenhuma grande pauta, a não ser uma conversa amigável, um bate-papo mesmo, não se tem nenhuma pauta. Vocês estão vendo passar aqui o cartaz do agradecimento ao Lula por cuidar dos Yanomamis ou por se propor a cuidar dos Yanomamis. Mas não existe nenhuma pauta especial, não se espera nenhuma declaração, nenhuma notícia desse encontro das primeiras damas. É algo mais formal, mais, digamos, diplomático, um bate-papo mesmo. Elô. É um chá, né, Elô? A gente tem mais 2 minutos com a Elô. Edu, vou deixar com você. Tá ótimo. Elô, em primeiro lugar, só eu tô vendo um corre-corre aqui, porque eu acho que o Lula deve estar chegando, mas vamos continuar conversando aqui, quem sabe ele dá o ar da graça. Legal. É só reforçar o que disse o Calejão hoje de manhã, de casa, né, participando do programa, quando eu vi você entrando ao vivo de dentro da Casa Branca com o microfone do ICL. É muito especial, a gente não se dá conta, às vezes, de como está sendo rápido, né, esse processo do ICL de ganhar espaço e de enfrentar realmente essa disputa de narrativa, que é uma coisa tão importante. Mas, Elô, falando até sobre essa questão de disputa de narrativa, etc., como é que está a cobertura da imprensa desse encontro? É um no issue ou não? Ou é um assunto que as pessoas estão dedicando atenção, está saindo nos noticiários? Como é que está sendo essa repercussão aí? Não, é assunto sim, os principais jornais aqui dos Estados Unidos estão acompanhando e falando da visita, analisando. Inclusive hoje tem um jornal muito importante aqui do Congresso, aqui de Washington, chamado The Hill. Olha o Jamil aí, ó. Olha o Jamil. O Jamil passando aqui atrás. E tá indo correndo aqui como todo mundo. Mas os jornais estão falando sim, analisando, inclusive tem a correspondente, foi correspondente de vários países, inclusive trabalhou um tempo no Brasil, que fez um artigo hoje dizendo que o que o Brasil mais precisa nesse momento do Biden é de um abraço amigo e não de críticas, como quem tenta já ditar o tom do que deve ser essa conversa. Se houverem críticas, muito provavelmente devem se limitar à questão da Ucrânia, porque o Brasil já deixou muito claro que não vai alimentar essa guerra. O interesse do Brasil é que essa guerra acabe. Então, se depender do Brasil enviar armas, ele já disse à França, já disse à Alemanha que não fará isso. E se Biden insistir nesse assunto, a resposta será, evidentemente, a mesma. Então, os jornais estão cobrindo, sim, estão acompanhando, e acho que amanhã, a partir de amanhã, devem dar muito mais destaque, né? Porque, afinal de contas, o Lula está chegando só agora. Mas, desde ontem e hoje, já foram publicadas várias matérias sobre esse assunto. O Brasil não é um país qualquer e não é um parceiro qualquer dos Estados Unidos. Deixa eu só falar uma coisa, um segundinho, Elô, a gente vai trazer, acho que amanhã, isso para você. Hoje teve uma entrevista do Bush,
né? E o Bush estava falando sobre a Rússia, né? E ele falando assim, não, porque é um absurdo quando você tem um país que não respeita a democracia, quando você tem alguém que decide fazer as coisas do seu jeito, uma pessoa com tanto poder e resolve entrar e invadir um país injustamente, como foi feito com o Iraque, quer dizer, com a Ucrânia. Todo mundo ficou em silêncio. Ele ficou, mas foi assim, o maior ato falho que eu vi na minha vida. Ele ficou assim, aí todo mundo meio que riu sem graça. É uma cena, a gente vai tentar trazer amanhã, eu vou legendar, a gente só não trouxe hoje porque está em inglês, mas é uma cena assim histórica, esse ato falho do Bush filho hoje. Essa viu? cena é histórica do Bush e, claro, né, a gente que está na América Latina ainda por cima sabe muito bem qual é a atuação dos Estados Unidos, tanto na América do Sul como na América Central, né? Agora, além disso, a gente tem um caso muito recente, que é um escândalo e que a imprensa, a grande imprensa aqui, como aí, né, muitas vezes encobre os grandes assuntos. Então, saiu uma matéria importantíssima aqui, provando que foram os Estados Unidos que sabotaram os gasodutos da Rússia, o Nord Stream 1 e 2. E quem fez a matéria não é nenhum jornalista novato, gente, é o Seymour Hersh, que é um grande jornalista premiado, que fez denúncias gravíssimas durante a Guerra do Vietnã, que foi quem levantou aquela história toda da tortura na prisão de Abu Ghraib no Iraque, e agora ele fez uma matéria detalhada sobre os 9 meses de planejamento dessa sabotagem dos gasodutos que levavam o gás da Rússia para a Alemanha. Então isso é uma questão muito séria, geopolítica. Eles sabiam quando estavam planejando que se fosse descoberto que os Estados Unidos que fizeram, isso poderia ser motivo de tratar isso como um ato de guerra. Não é brincadeira, é um tema muito sério e que a gente não vê na imprensa americana sendo tratado com a seriedade que devia. Mas o Seymour Hersh publicou essa matéria inteira, detalhadíssima, num Substack. Por quê? Porque nenhuma empresa de grande porte vai publicar. Então ele abriu um Substack, que é uma página, né? Uma mídia que você coloca, você pode colocar seu material lá. E ele começou com essa matéria. Por quê? Porque não tem onde colocar. Porque ninguém dá. Então eu acho que é isso que prova que a gente tem, sim, tanto aqui como aí, que fazer o jornalismo independente, né? É isso aí. É o mínimo. Heloísa Vilela, diretamente de Washington, você tem prioridade absoluta a qualquer momento para chamar a gente aqui, tá bom? Bom trabalho por aí. Tá joia. Obrigada. Valeu. Obrigado, Elô. Beijo, obrigada. Bom, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que já tomou partido. Quando eu digo tomou partido, ele está defendendo a autonomia do Banco Central. Para conversar com a gente, eu vou chamar o economista André Roncalha. Boa noite, André. Parece que o Lira já tomou partido, já escolheu o seu lado, né, nessa disputa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sim, ele tomou um lado e é um lado que eu acho que está tentando, né, apaziguar os ânimos. E com isso eu acho que a gente perde muito da oportunidade que a gente tem de discutir a autonomia do Banco Central da maneira como ela está colocada hoje. Então a autonomia em si ela não é ruim, o problema é como essa autonomia se dá. Hoje o presidente do Banco Central ele tem um afastamento muito grande com relação ao Poder Executivo Federal, só que ele praticamente tem uma promiscuidade muito grande com o mercado financeiro. Então é o que a gente chama de uma autonomia assimétrica. E os manuais de política monetária, né, as bíblias da política monetária, eles defendem claramente que se houver autonomia do Banco Central, que ela precisa ser igual tanto para o governo quanto para o mercado financeiro. Além de vários outros déficits democráticos que existem em termos da comunicação do Banco Central com a sociedade, o Banco Central dá predileção ao mercado financeiro nas suas reuniões, a gente não sabe, né, de quem que são as expectativas formadas especificamente, os setores da economia que participam no Boletim Focus, que é o que informa as expectativas para o Banco Central, e vários outros aspectos que estão associados particularmente a uma ação do Banco Central que não é condizente, inclusive, com a lei complementar 179 de 2021, que regulamenta, né, a autonomia da diretoria do Banco Central e do presidente, com um detalhe, que esse aqui o Eduardo vai gostar. A lei estabelece um mandato adicional para o Banco Central de fomentar o plano de emprego,
e suavizar o ciclo econômico. Traduzindo do economês, o Banco Central tem que olhar para a parte da economia real para garantir um pouco mais de emprego. O Banco Central demorou 2 meses para colocar isso no seu site, e quando colocou, teve uma liberdade interpretativa e colocou assim, promover o bem-estar econômico da sociedade. E aí a gente pergunta, né? Bem-estar de quem? Calejão. André, prazer falar contigo como sempre. Querido, houve um sem número de publicações circulando a mídia que dão conta de dizer que o Campos Neto teria cometido aí uma imprecisão, não sei se esse é o termo mais adequado, que teria gerado aí cerca de 14 bilhões e meio de rombo no fluxo cambial. Você tem esses dados? Isso procede? Eu gostaria de explorar um pouco isso contigo para ver se isso é fato e, sendo fato, se isso não seria o bastante para o Senado, no mínimo, abrir um processo de arguição, de escutá-lo, o que efetivamente aconteceu, porque isso é bastante sério, né? Sim. O tamanho do errinho foi de 60 bilhões de reais. Tá? Então são mais ou menos, dá cerca de 1,2 bilhão de dólares por mês, desde acho que os últimos 2 ou 3 meses de 2021, 2022 inteiro. Então quando a gente soma todo esse valor, dá algo em torno de 60 bilhões de reais. Certamente, num país em que a autonomia fosse efetivamente regulamentada de acordo com padrões éticos e morais do comportamento do banqueiro central, o Roberto Campos Neto já estaria na rua, na minha visão. Ele já estaria na rua, inclusive, por outras ações que ele teve, como participar, né, do grupo de ministros do Bolsonaro, sendo que desde a votação e a aprovação da lei complementar que regulamenta a autonomia do Banco Central, ele não é mais ministro do Bolsonaro. E ele persistiu nessa posição até recentemente. Tem vários outros atos dele, como tendo participado da campanha do Bolsonaro, né, ele fez discurso durante a campanha, e este erro institucional, né, novamente são as inconsistências que aparecem, tem muita dúvida sobre qual é o grau de, vamos dizer, de neutralidade desse erro, porque ele certamente causou um benefício muito importante para o Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. E a gente, né, justamente precisa apurar se houve dolo, se houve intencionalidade nesse sentido, porque por enquanto isso está passando apenas como um erro, né? Okay. Tudo bem, André? É o Edu hoje. Hoje vamos poder fazer bem, aqui um bate-bola, né? Que pena a gente não conseguiu anteontem. Deixa eu te falar uma coisa. Essa questão da autonomia do Banco Central, eu provoco muito essa questão exatamente pelo motivo que o André estava falando, né? Porque quando a gente fala que é independente, que é autônomo, etc., fica parecendo uma coisa meio imaculada, totalmente técnica, que são caras que se debruçam em equações e não falam com ninguém. E não é verdade. Essas pessoas são muito próximas das mesas de operação de tesouraria. O que quer dizer uma mesa de tesouraria? Vocês devem ouvir isso o tempo inteiro. Mesa de tesouraria é quem faz as apostas nos bancos para o dinheiro dos banqueiros. É o dinheiro deles, da casa, né? Então são essas pessoas que operam o dinheiro dos donos dos bancos que têm um contato super próximo, sempre tiveram, né? Com os diretores do Banco Central e com o presidente do Banco Central. E aí fala que não, pô, é independente. Calma aí, independente como? Mas o ponto que eu ia falar é o seguinte, André, não dá para negar a importância de discutir essa questão da taxa de juros. Até, e eu digo mais, tem uma coisa que é engraçada que é o seguinte, o Banco Central, ele é o cara que preenche o cheque, mas quem paga é o governo, né? É o Estado que paga, mas o cofre que vai bater é o cofre lá do Ministério da Fazenda. Então, se o cara estiver errando o cheque que ele está preenchendo, estiver preenchendo um cheque muito mais caro do que ele deveria, porque ele é incompetente, por exemplo, quem paga esse preço político, quem paga esse preço de não entregar, né, aquilo que prometeu para o país, é o Haddad, é o Lula, a Tebet, essa turma toda. Então, o que eu acho que é muito ruim é essa turma que vem criticando o debate da taxa de juros. Eu acho que o Lula está certíssimo de trazer esse ponto para o debate, que é o seguinte, é tão simples quanto o seguinte, tem algum outro país que pratica a taxa de juro real do Brasil que tem a mesma situação fiscal do Brasil, que não é explosiva, não é um horror, não é nada disso, que tem um CDS, que é um risco país que não é explosivo também. Tem algum país que pratica? Não. Então vamos perguntar por que está fazendo esse negócio. Você não acha que a discussão é boa?
Eu acho perfeita e ela tem que ocorrer e eu louvo o presidente Lula por levantar isso corajosamente, porque a gente sabe quão incendiário é esse tema, principalmente num país em que o mercado financeiro ele tem poder de veto, né? Ele não elege ninguém, mas ele tem poder de veto. E eu acho fundamental trazer essa discussão à baila, porque se a gente pegar o comportamento da taxa de juros, a gente vai ver que ela é bem assimétrica. Então, quando ela caiu, a gente precisou de uma pandemia para derrubar a taxa de juros para 2%. Só que agora que ela sobe, ela tarda a cair, mesmo que haja uma série de indicadores, principalmente da economia, na área de preços, já mostrando uma desaceleração dos preços. Só que aí entra a narrativa de que existem elementos associados ao ambiente fiscal que estão nutrindo ou estão justificando a manutenção da taxa de juros. Mas aí eu pergunto, né, na linha do que você levantou, Eduardo, se o Banco Central é autônomo, por que ele está falando sobre política fiscal? Ele deveria ficar dentro do quadrado dele. Ele não tem que interferir. O Roberto Campos Neto, ao longo de todo o seu mandato, ele foi várias vezes, né, junto à Câmara, ao Supremo Tribunal, falar sobre política fiscal, e não cabe a ele fazer isso. E o último ponto, que agora vai ser a nova discussão, é a questão da meta de inflação. Então a gente viu, né, o Lula, como grande liderança, articulou, né, uma insurgência contra o nível da taxa de juros, não é contra o Roberto Campos Neto, não é contra o Banco Central, é contra o nível da taxa de juros. E ele levantou esse debate dizendo, isso está asfixiando a nossa economia. Ele não está dizendo que reduzir os juros vai automaticamente fazer a economia crescer, mas se não reduzir, não tem como crescer. E aí o ponto final que a literatura tem mostrado é que elevar a meta de inflação, na verdade, causa os efeitos opostos ao que os supostos técnicos do mercado financeiro vêm defendendo. Tem estudos que mostram que subir a meta de inflação diminui a taxa de juros real, aumenta o crescimento do PIB e, pasmem, melhora as contas públicas, o que não é surpreendente, porque como o Eduardo colocou, né, o Banco Central assina o cheque, mas quem paga é o Tesouro. E esse é um outro fator limitante da autonomia do Banco Central. O Banco Central mexe na taxa de juros e afeta o poder executivo de quem ele deveria ser independente ou autônomo operacionalmente. Meninos, agora olha essa. Segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 79% da população que ganha até 3 salários mínimos está completamente no vermelho. Queria passar para o Edu e depois para o André para entender qual seria a maneira, qual é o caminho para reverter essa situação. É um número assustador, 79% da população. Bem, não mudamos de assunto, né? Estamos no mesmo assunto ainda, né? Porque você tem no Brasil uma dívida para as pessoas mais pobres que é impagável. As pessoas erram quando dizem, no Brasil o juro para quem é muito pobre é alto porque ele tem uma inadimplência alta. É exatamente o contrário, existe essa falácia, né, na economia, que é confundir causa e efeito. Você me diz o seguinte, dá para pagar uma dívida que roda a 200%, 300%, 400% ao ano? Ela é impagável. É impagável. Então, apesar de você ter 79% das pessoas endividadas, não quer dizer que esse cara está assim, inadimplente. Inadimplente entre os mais pobres é muito alto também. É acima de 35% das pessoas que estão devendo alguma parcela. E mais ou menos 1/3 desse pessoal que está devendo uma parcela diz o seguinte, não tem a menor chance de eu conseguir pagar, entendeu? Eu vou inadimplir mesmo porque eu não consigo pagar. Mas o ponto, Roncaglia, é o seguinte, essa turma acaba com a vida, né, porque fica pagando juros até onde dá e depois fica com o nome sujo na praça, é visto de uma maneira toda errada, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe hoje de manhã, no ICL Notícias de Manhã, a lista das 100 empresas que são as maiores devedoras de impostos para os estados. Adivinha qual é a segunda? A Ambev. Acabou de ter escândalo dos donos lá das Americanas, que fraude de 20 bilhões. Aqui a lista, na nossa tela. Ambev, 6 bilhões, dívida ativa. 6 bilhões 371 milhões de reais. Só que sabe por que deve? Eu trabalhei em banco de investimento durante 20 anos da minha vida, vendo ali a gestão das pessoas mais ricas do Brasil. Rico não paga imposto grande. Ele espera porque sabe que lá na frente vai ter um refis, vai ter uma renegociação, vai aliviar os juros, vai tirar a multa.
É ou não é, Roncaglia? É tudo junto. Não dá para falar só do endividamento do pobre, sem falar da taxa de juros, sem falar da dívida da Ambev, porque é tudo o sistema, né, tributário brasileiro, né? Exatamente, e uma taxa de juros dessa já começa a mostrar os seus sinais desacelerando a economia, o que torna ainda mais difícil para as famílias terem capacidade de honrar esses compromissos, e elas vão entrando, né, e ficando presas nessa roda da dívida. E aí tem um problema típico aqui que você levantou, que é imposto, quem paga é pobre. Porque o rico, para ele, não chama imposto, chama voluntário, né? Porque ele paga quando ele quer, se ele quiser, e ele fica esperando o momento de conseguir condições melhores. Isso fica muito nítido aqui. As soluções para esse problema, elas passam desde alguma regulação da taxa de juros, um tema que, né, vocês já tratam aqui há bastante tempo, e quando a gente pega o caso do consignado, né, do Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família, a taxa de juros é razoavelmente baixa, só que ela é 35% ao ano, para uma Selic de 13,75%. Né? Então a gente está falando de uma taxa de juros muito alta para pessoas de baixíssima renda, considerando que mais de 40% de pessoas de baixíssima renda estão há 90 dias já, né, sem pagar, sem conseguir honrar suas dívidas. A solução para isso, além do corte ou controle da taxa de juros, é esse programa que o governo o Ministério do Desenvolvimento está prometendo, que seria o Desenrola, né, que vai juntar os bancos públicos para tentar aliviar a dívida das famílias. Porque se não tirar as famílias disso, não tem jeito. A gente não vai conseguir reduzir essa taxa de inadimplência, essa taxa de endividamento familiar. Antes da gente ver como é que fechou o mercado financeiro hoje, eu queria te perguntar, Calejão, qual é a esperança do pobre nessa situação? Me fala. É extremamente complicado, né? Dado todo esse panorama que o Edu e o Roncaglia acabaram de salientar, de se entender por que um presidente que foi eleito por 60 milhões de pessoas e que é o líder, goste dele ou não, ele é a figura mais densa politicamente que carrega a bandeira do trabalhador, é o primeiro trabalhador que sai do chão de fábrica e consegue ascender à própria presidência da República, está entrando nesse tipo de contenda. E é óbvio que ele vai ser rechaçado por essas pessoas como Campos Neto, por Arthur Lira, são pessoas que, como o Edu explicou aqui com muita propriedade, acho que há 2 dias, se utilizam, o Roncaglia fala muito disso também, desse processo que a gente cunhou chamar de porta giratória, são pessoas que entram na iniciativa estatal e depois saem com altos salários para ocupar cargos de ponta na iniciativa privada, enfim. É óbvio que tudo isso é extremamente complexo, mas agora existe um presidente eleito que chefia o executivo que está disposto a colocar esse tema em pauta. Evidentemente, eu não tenho uma resposta categórica para a tua pergunta, mas eu acho que esse é um bom começo, considerando que o chefe do executivo está disposto a colocar esse tema em pauta. Vamos ao fechamento do mercado financeiro, André? Vamos lá, show. Vamos botar na tela. Então, o Ibovespa hoje fechou com 1,75% de queda, uma queda relevante, né? Eu já falo um pouquinho sobre ela. O S&P e o Dow Jones também terminaram em queda. Os 3 índices americanos, Nasdaq, que é o índice das ações de tecnologia, caiu 1%, o Dow Jones 0,73%, o S&P 0,88%. A característica ao longo do dia foi o seguinte: os mercados caíram quase que numa linha reta, assim, entre abertura e fechamento. Ou seja, eles foram deslizando ao longo do dia de uma maneira consistente, tanto lá fora como aqui dentro. Então o mercado abre aqui dentro um pouco mais incomodado com essas discussões que estão tendo, essas incertezas que estão tendo, e aí acompanha o mercado lá de fora, que teve uma performance ruim ao longo do dia. O dólar teve mais um dia de alta, 5,28 hoje, e o dólar ele fica sempre, né, muito mais sensível quando você tem essas discussões que envolvem essa questão de crescimento econômico, de taxa de juros, de fuga de capital. O primeiro termômetro para aversão a risco é o dólar, né? Porque o dólar é aquele negócio que te mede se tem gente tirando dinheiro do país ou colocando dinheiro no país. Você começa a criar barulho em relação ao seu país, né, você tende a ter um fluxo de pessoas fugindo, né? E quando as pessoas começam a sair, o dólar sobe. Então o dólar, que chegou a negociar abaixo de 5 há pouco mais de uma semana atrás, já está negociando aí a 5,30. Eu acho que a gente ainda vai ver bastante volatilidade
ao longo dos primeiros meses desse ano. Eu falei isso no Mapa da Mina e sigo, enfim, com a mesma visão. Tá certo. Edu, obrigada, André Roncalha. Boa noite para você. Deixa eu já trocar Obrigado, aqui boa noite. de comentarista. Valeu, rapidamente, ó. Apareceu o Guga Noblar. Boa noite, Guga, tudo bem? Boa noite, Rô. Boa noite, Edu. Boa noite, Calejão. E parabéns a todos por esse prêmio aí que vocês merecem. Guga, hoje o Tribunal Regional da 2ª Região revogou a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Foram 6 anos de prisão. Ele estava em prisão domiciliar, num apartamentão em Copacabana, de frente para o mar. E, pelo jeito, só vai continuar de tornozeleira eletrônica e mais algumas obrigações, né? Mas está livre. O Brasil, Zil. Ele que foi, se você somar as penas do Sérgio Cabral, em segunda instância, já que nenhuma ainda transitou em julgado, ele estaria condenado a 415 anos de prisão. Cumpriu apenas 6 e agora já foi liberto por decisão do STF para cumprir o restante em prisão domiciliar e agora nem isso mais. Agora ele vai poder seguir caminhando pelo Rio de Janeiro, livre, leve e solto, como diz aqui o ICL, porém com uma tornozeleira eletrônica. O Sérgio Cabral, a gente sabe que ele é um réu confesso. Ele simplesmente confessou os crimes. E mesmo confessando os crimes e sendo réu e sendo investigado em 35 processos, nenhum desses transitou em julgado ainda, o que é um escárnio. O que mostra que se você tem bons advogados, se você é poderoso, mesmo confessando o crime, nada de fato chega ao fim. É muito estranho, porque o que mais é preciso investigar se ele confessou a maioria desses crimes? Já era para ter transitado em julgado. O STF usou como argumento para libertá-lo a questão da prisão preventiva. Mas, como eu já disse há pouco, não faz sentido alguém que confessou o próprio crime ainda ser um réu que está com o seu processo ainda sendo julgado e não já transitado. É muito estranho isso, mas o Sérgio Cabral está aí agora podendo, não ainda hoje, mas em breve, daqui a alguns dias, depois dessa decisão de fato ser publicada, ele vai poder voltar a circular ali por Ipanema, pelo Leblon, por Copacabana. Ele está em Copacabana hoje, no apartamento dele, que fica ali nessa região, mas logo mais poderá circular por esse nobre bairro. Calejão, bota na tela, eu acabei de mandar aqui para nossa produção, só para a gente ter uma noção aqui, cara, de qual é a situação carcerária do Brasil. Isso aqui são dados ali de junho de 2022, da pastoral carcerária. A população prisional hoje no Brasil, ela ultrapassou 900 mil pessoas. É a segunda maior do mundo, se não me engano, só perde para os Estados Unidos. Mais de 900 mil pessoas. Ali, ó, pastoral carcerária, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, temos hoje 919.393 pessoas privadas de liberdade. Conforme notícia do Extra Globo, em abril de 2020, eram 858 mil presos. O que me deixa revoltado é imaginar que se a gente fosse fazer um ranking do quanto cada uma dessas pessoas causou de sofrimento, de dor, de morte, de estrago na vida dos outros. Prejuízo, depressão. Meu irmão, eu não tenho dúvida que o Sérgio Cabral, ele está entre os 0,01%. Porque ali você está falando de roubar, meu irmão, centenas de milhões. Tem gente que fala até em bilhão de dinheiro, meu irmão, de merenda, de saúde, de tudo que alguém que está num cargo de governador, né, da segunda maior economia do Brasil, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, enfim, os estragos que um cara desse geram. Pô, não dá, meu irmão, para imaginar que essa turma toda está na prisão sem ter sido julgada ainda. E a maioria dessas pessoas, muitas delas, porque cometeram um furto. Entendeu? Porque, o cara pegou e, sei lá, roubou um celular, o pessoal fica revoltado, porque o Lula protege quem roubou celular. Não é protege quem roubou celular, meu irmão. É que não dá para ter um cara que roubou um celular
ficando, ali sendo torturado e tendo que escolher uma facção criminosa, esperando ser julgado, não sabe nem se foi ele o culpado ou não, e tem um cara que fez um estrago desse, estando livre, com seis anos, cara. Então eu volto a dizer, e repito, e eu acho importante a gente ter essa cabeça, não é que eu quero, eu só vou ter prazer quando eu ver a vida desse cara acabada, não é isso, claro. Não é isso. Eu tento me forçar a não sentir assim, porque isso eu acho que não é bom, né? O ódio não faz nada ficar bom. Mas, meu irmão, é um sentimento de injustiça do caramba, não é, cara? Claro, seguramente. E isso te dá conta de te dizer de uma forma muito prática como a justiça não é igual para todo mundo, e que é uma falácia que é dita de forma reiterada. E se você avaliar os números, eu não tenho precisamente os números de cabeça, mas essa população carcerária deve ser algo em torno de 70%, 75% homens, jovens, negros das periferias de São Paulo, entende? Então é óbvio que tudo isso serve a um determinado modelo de sociabilidade. E imaginem o que pode acontecer debaixo dessa racionalidade neoliberal que vem se exacerbando a cada hora, quando a gente passar a discutir, isso já está em voga, inclusive, a privatização de presídios. A privatização, por exemplo, de todo o ensino superior brasileiro. Você imagina quando você aplica a esse modelo já falido, por exemplo, a qual o Edu se referia, essa lógica do lucro, de quanto mais preso, melhor, que os presos têm que dar lucro, enfim. E que tem que trabalhar lá, porque é um negócio nos Estados Unidos, eles falam, né, Guga? O lance da escravidão moderna. Exato. Você começa a botar centenas de milhares de presos trabalhando ali por, sei lá, quanto dólar a hora, coisa assim, entendeu? Lá embaixo. Então, cara, assim, é revoltante, irmão. Porque esse cara deve estar cheio de dinheiro ainda. Esse cara, você acha que ele saiu de lá com o bolso para fora da calça? Entendeu? Esse cara tá cheio de dinheiro, cheio de contato. E hoje deve estar rolando festinha na casa do cara. Pois é. Cara, é revoltante. Daqui a pouco eu tenho que liberar o Guga, mas eu não posso te liberar antes de falar de Ricardo Salles, porque o ex-ministro do Meio Ambiente e atual deputado federal pelo PL de São Paulo disse hoje para o UOL, abre aspas, se a boiada tivesse passado, o Brasil estaria muito melhor. Claramente se eximiu da crise Yanomami, dizendo que são os venezuelanos de novo. Agora, a cara de pau do Ricardo Salles continua inabalável, né? Porque ele fala e o semblante não muda. Assim, é impressionante. Queria ouvir o Guga, Calejon, porque realmente é o fim da linha quase. O Ricardo Salles fez hoje o que ele sabe fazer de melhor, que é banalizar esses crimes que acontecem contra os índios, contra o meio ambiente. Afinal de contas, ele é um dos cabeças disso. O Ricardo Salles sabe que tem muito a dever, que ele tem que ser cobrado também nessa história da tragédia humanitária do povo Yanomami. Ele sabe que foi graças à política do governo Bolsonaro que ele, como ministro, conduziu, que os garimpeiros, que aqueles que extraem madeiras em áreas ilegais, eles passaram sim a ser protegidos pelo governo, enquanto os Yanomami, eles sim passaram a ser ignorados. E a gente tem uma série de ações que aconteceram e que provam isso. Inclusive os povos Yanomami, junto com advogados daquela região, e também advogados que representam outras entidades, eles moveram um processo por genocídio contra o Bolsonaro. São 3 denúncias de genocídios que estão sendo movidas contra o Bolsonaro no Tribunal Penal de Haia. Bolsonaro, a gente sabe que fez, como deputado, declarações onde ele deixava claro que lamentava, ele falou objetivamente isso, lamentava o fato dos índios não terem sido exterminados no Brasil. Como deputado, ele lamentou isso, né? Lamentou o fato dos índios não terem sido mortos, e como presidente, o que ele fez? Criou ações que acabaram dizimando, sim, parte da população Yanomami e também outras populações indígenas. A gente pode remontar várias ações desse governo que levaram a essa situação que a gente está vendo hoje, desde o primeiro ano, quando o governo do Bolsonaro resolveu acabar com o programa Mais Médicos.
A partir dali, no primeiro ano do governo Bolsonaro, com o fim dos mais médicos, aquela perseguição ideológica contra os médicos cubanos, ali já começou a acontecer um número muito maior de crianças que morriam no parto, de índios que morriam no parto. O número saltou, e segundo os especialistas, foi por conta do fim dos mais médicos já no primeiro ano de Bolsonaro, em 2019. E continuou, outros números aí continuaram também aumentando. O número de índios que morreram de 2019 para cá, crianças, foram mais de 570, e esse número a gente sabe que na verdade deve ser bem maior, foi o que chegou até a imprensa. Também durante a pandemia, o Bolsonaro ele foi contra um projeto que obrigava o governo a mandar dar água potável para os índios. E nesse mesmo momento, isso foi em julho de 2020, em junho, um mês antes, ele estava mandando cloroquina para as tribos para tentar, enfim, combater a Covid com o uso da cloroquina. Então, durante a pandemia, foram diversas ações do governo que acabaram levando muitos índios ou a se contaminarem, ou a não terem um tratamento adequado, a não terem água potável, a não terem equipamentos de higiene para combater o vírus, que o governo também se negou a mandar. Então, como que o Ricardo Salles tem a cara de pau de tentar isentar o governo e se isentar dessa tragédia que está acontecendo? Mas a gente sabe que ele é, de fato, um sujeito que não tem vergonha de falar o contrário de tudo que ele fez, né? Ele é um sujeito, ele é um bolsonarista raiz. Né? Ele é um bolsonarista raiz, de fato. Exatamente, ele é um bolsonarista raiz, ele apresenta traços de psicopatia. Sabe por que, Salles, que você acha que o termo genocida é exagerado? Porque você mora no Jardim Paulistano aqui e tem acesso a todo tipo de infraestrutura, de água potável. Então, não é a tua família que está contaminada por mercúrio. A tua família está protegida. A tua mulher está protegida, você está comendo bem. Você foi exonerado do ministério, efetivamente, por conta da tua gestão, que implica uma série de coisas correlatas ao tráfico de madeira ilegal. Então, é óbvio que você não tem nenhuma espécie de sensibilidade e nenhuma empatia, porque você não está em risco, a tua família não está em risco. Efetivamente, são as comunidades indígenas que estão contaminadas com mercúrio, mulheres grávidas, crianças morrendo por desnutrição, enquanto você come bem, enquanto você usa ternos caros, enquanto você frequenta restaurantes sofisticados. É óbvio que você não vai ter o mínimo de empatia e que esse termo te parece exagerado. O mal do qual você faz parte e para o qual você serviu de artífice não te afeta. Então, evidentemente, você está inclinado a acreditar que tudo isso é um exagero. Agora, vou te falar uma parada. Eu acabei de falar, né, cara, que eu me forço para não desejar mal para ninguém, etc., que eu não quero ver ninguém destroçado, ninguém com vida destruída, etc. Esse cara me desafia, viu? Esse é um dos que mais me desafia a não querer isso, porque esse cara, o que esse cara fez, o que esse cara fala, meu irmão, mexe comigo visceralmente, cara, é daquele que faz minha mão coçar. Tira realmente do sério. Guga Noblar, boa noite para você, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui no ICL, gente. Segunda edição. Um beijo. Obrigado, Guga. Até amanhã. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Hoje é assim, né? Sai um, vem outro, chega pra cá. Ive Bruxel, tudo bem? Boa noite. Boa noite, queridos. Tudo bem? Tudo bem. Noite, gente, vamos falar sobre o estado dos animais que vivem nos arredores do palácio. Assim, um estado deplorável. Eles não tinham sequer um acompanhamento veterinário. Ive, a gente teve a morte, né, das carpas e agora a morte das emas porque elas eram alimentadas com comida inadequada. Não dá para acreditar também. Pois é, não dá para acreditar. Mas antes, só deixa eu fazer um comentário. Agora o Eduardo estava falando sobre o Salles, né? Eu estava pensando aqui comigo, falei, gente, ele seria uma das pessoas que eu seria capaz de gastar meu réu primário, assim, ele, Nicolas Ferreira, esse tipo de gente, porque é impressionante. Eu acabei de ver ele falando agora no plenário, de uma forma bem cínica, assim,
debochando da esquerda, né? Se a esquerda desejar, então, que eu fique na Comissão de Meio Ambiente, que eu posso fazer parte sem problema nenhum, no maior cinismo. Mas sobre esse episódio aí, quando eu li essa notícia, gente, a primeira coisa que eu pensei, acho que todo mundo pensou por onde passa o bolsonarismo, né? Não sobra nada, né? Ele tem ojerias à vida, né? E assim, acho que a gente não precisa nem ler a matéria para saber qual que é o tipo de pensamento que essa galera tem. Essa galera da direita, né? Essa galera que, assim, o Bolsonaro fala assim, eu vou dar restos de comida para poder economizar, né? Vou economizar com ração, vou economizar com veterinário. Parece que o orçamento aí foi destinado a apenas 1/3 para o tratamento, né, dos animais. E é aquela coisa, né, hipócrita de sempre, que assim, estado mínimo, né, mas para mim fartura, né? E eu estava lendo essa matéria, fui ver o que tinha acontecido, tudo. As emas do Palácio do Planalto, além de ser para compor o paisagismo e tudo mais, é para controlar os animais peçonhentos da Lagoa do Paranoá, que é onde fica o palácio, né? Então também serve para controle ambiental, ecológico, né? Para comer cobras, né? Se alimentam de cobras, escorpiões. E eu me lembrei na hora do episódio de que as emas já avançaram no Bolsonaro, já avançaram no Paulo Guedes, e aí eu fiquei me perguntando, por que será, né? Você vê que elas estão bem então, treinadas assim, para pegar os peçonhentos, né? Pegar os venenosos. Pois é. E assim, o que eu digo, né, gente? Eles não têm apreço pela vida e assim, eu acho importante linkar agora, essa é uma matéria da agência pública, falando sobre uns relatórios inéditos da pandemia, né, daquele hecatombe que nós tivemos em Manaus no começo, lá de janeiro de 2021. Né, e saiu relatórios quando o Braga Neto estava à frente da comissão, da comissão da crise de Covid, né, e pessoas morrendo, assim, não tendo nem covas para enterrar, em 24 horas, mais de quase 300 mortos sendo enterrados, tudo. E o Guga acabou de comentar sobre a cloroquina, né, e eles insistindo no tratamento precoce, no tratamento de cloroquina, e é sempre importante frisar que a cloroquina estava sendo produzida a todo vapor pelo Exército, né. Então, assim, tem dedo, tem braço, tem tudo, né, dos militares com relação a isso. Né? Então, tá tudo linkado, né, gente? Essa história toda. A gente vai falar muito sobre esse assunto amanhã de manhã com a Vivian, com o Edu, no ICL Notícias da Manhã. Acho que vai ter até a repórter da agência pública, porque vale a pena até lembrar... O repórter. É o repórter, porque isso foi feito com uma força-tarefa que foi bancado por iniciativa popular. As pessoas, a audiência, né, os leitores da agência pública fizeram uma contribuição para bancar esse trabalho de ler, que é muito farto esse material que vai ser quebrado o sigilo. E aqui no ICL a gente conseguiu arrecadar mais de 50 mil reais para ajudar nessa força-tarefa, para poder, enfim, chegar nessas conclusões. Então é muito importante a gente mostrar para a nossa audiência que o resultado está vindo, né? E que o que a gente está fazendo é uma contribuição para o país. Isso que a Ivy falou. É assombroso o que esses documentos estão mostrando. Pois é, a reportagem é do jornalista Tiago Dominici. Ivy, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva, eles receberam, né, influencers esta semana. E alguns ativistas reclamaram. Reclamaram por quê? Então eu vou aproveitar e fazer minha reclamação aqui ao vivo, porque eu não fui convidada para essa reunião. Poxa, então a reunião não existiu. Brincadeiras à parte, eu achei louvável essa iniciativa. Conheço várias pessoas que estiveram lá, inclusive estou no grupo de umas pessoas que estiveram lá. Conversei com uma delas, ela até me autorizou a citar o nome dela, Andressa Kerry, que tem um trabalho fantástico no TikTok. Ela tem quase 5 milhões de seguidores lá. E eu perguntei para ela, né, o que rolou nessa reunião e tudo, qual que foi a pauta, etc. E eles me falaram que, assim, antes de tudo, cada um bancou do seu bolso, né? Ela falou assim, como eu sou de Brasília, eu só tive o gasto da gasolina, então as pessoas foram chamadas lá embora de última hora, né? Mas principalmente para falar sobre a gente continuar desmantelando as fake news,
fazendo as reações, tentando desmentir, né, engajar com as políticas do governo. Agora vai começar uma campanha de vacinação, né, e a vacinação foi abandonada por esse governo negacionista, então eles querem a força dos influenciadores nisso, né, e assim, eles pretendem, essa não é a primeira das reuniões, né? Um dia anterior eles chamaram jornalistas e também youtubers, né, que faz parte de blogs da esquerda, né, ou de blogs que não fazem parte, ou de jornalismo que não fazem parte do grupo desses 4, 5 grandes jornais, né, que o Eduardo sempre cita aqui, que é Folha, Estadão, etc. Que essa não é a primeira das reuniões, que eles têm uma preocupação em criar uma midiosfera, assim, para poder desmantelar essas fake news. E é uma preocupação do Lula com relação a isso. Ele disse que talvez vai conversar sobre isso com o Biden agora nessa viagem que ele esteve lá. Mas o que eu quero pontuar, gente, uma coisa muito importante é que, além da gente ter o trabalho de ficar desmentindo fake news, isso não é o suficiente, sabe? Então a gente precisa começar a debater com a sociedade, é uma forma de regulamentar, com instrumentos jurídicos, a punição das pessoas que divulgam fake news nas redes sociais. Porque essas pessoas que recebem essas fake news, que estão alimentadas de ódio, que estão revoltadas, elas podem até escutar a verdade, escutar a gente fazendo contraponto e tudo, mas elas não vão ficar satisfeitas, porque elas sempre vão procurar justificativas para sua revolta, para o seu ódio. Então, assim, depois que a gente desmente uma, no outro dia já vem outra. Então, assim, enquanto não tiver instrumentos jurídicos legais para punir essas pessoas, é meio que enxugar gelo, sabe? Então, esse debate precisa ser colocado, a gente precisa pautar a questão da regulamentação, e não é censura, mas da regulamentação da mídia e da regulamentação dessas pessoas que divulgam fake news, assim, sem qualquer pudor, sabe? Eu acho que a esquerda, nós aqui da mídia progressista, a gente precisa levantar esse debate urgentemente. Com certeza, até porque hoje em dia cada pessoa é uma mídia, né? Exatamente. César. Sim, exato. Ivi, eu e você fizemos algumas lives, participamos de inúmeras iniciativas juntos antes do pleito presidencial, e a gente discutiu muito essa questão de como a direita era mais coesa, era mais articulada, tinha mais investimento, sobretudo no que diz respeito a fomentar conteúdo via redes sociais. Gostaria da tua análise, eu sei que é bastante cedo para efetivamente ter uma compreensão mais ampla de como é que o novo governo se articula ao redor desse tema, mas como é que você sente após esse primeiro mês, com esse tipo de iniciativa? Você sente que o governo progressista caminhou na direção Sim. certa ou a gente ainda está patinando em ampla medida? Como é que você avalia isso? Eu acho que foi uma iniciativa louvável, eu acho que existe uma preocupação, sim, né? Talvez a gente não tenha os mesmos instrumentos, o mesmo tipo de patrocínio que eles têm, né? Porque a gente não sabe, na verdade, quem está por trás do financiamento, né, desse pessoal. Assim, a gente suspeita, mas a gente não sabe de fato os nomes das pessoas. Então, assim, talvez a gente não tenha o mesmo poder aquisitivo, mas foi falado na reunião, né, de se criar um grupo ou um canal que as pessoas, elas possam, nós aqui da esquerda, podemos falar a mesma linguagem, né, o que está sendo discutido, falar sobre os mesmos temas, né, para poder criar uma bolha, né, um ecossistema da internet, né, para a gente poder alcançar cada vez mais as pessoas. Então, eu achei muito importante, eu acho que, principalmente, tem que ter uma assessoria que entende de comunicação digital por trás, né, que entenda como é que funciona todo esse sistema. E eu, assim, eu só dou minha cara a tapa, eu não sei, eu não sou especialista no assunto, mas eu acho que estamos no caminho certo. Isso que só um ponto, rapidinho. Esse ponto que a Ivi falou é importantíssimo, porque o meu medo... e às vezes esse medo pode parecer, Eduardo, não seja ingênuo, é claro que não é assim. Eu tenho esse medo do governo, às vezes, ser muito amador nessas iniciativas e fazer aquela conta que é assim, não, chamei um que tem 2 milhões, o outro tem 5 milhões, o outro tem 1 milhão, chamei a maior galera, agora a gente desmente a fake news, entendeu? E esse negócio tem que ter ciência, tem que ter inteligência de dados, tem que ter mineração de dados, tem que ter análise comportamental, tem que ter análise de redes, mas análise de redes, assim, profunda, matemática, científica, tem que ter uma área que faz isso.
Não é aquela história de, pô, vou chamar um monte de gente, tem um monte de influenciador, vou chegar em todo mundo. Não é assim. Não é, e às vezes eu sinto que o governo faz assim, entendeu? Porque na eleição era assim. Era assim. Ganhou depois que o Janones entrou, melhorou muito, porque o Janones, ele é daqueles caras que intuitivamente, ele entende como é que o mecanismo funciona. Então é aquele cara que consegue sentir, né, o que a ciência consegue traduzir ali. Mas mesmo assim, pô, o Janones era um cara, um cavaleiro solitário ali, entendeu? O Felipe Neto, mesma coisa, um cara muito intuitivo, então um cara que também tem muito esse negócio, mas não dá para ficar em intuição, entendeu? Tem que ter ciência, o jogo é sério e vai ficar cada vez pior. O jogo vai depender cada vez mais de ciência, de matemática, de tecnologia, de estudo, de data mining, pô, de data processing, de todos os instrumentos que você tem para poder lidar com dados e poder combater. Porque do outro lado eles estão fazendo bem, estão fazendo com cientistas, estão fazendo com dinheiro. Para a gente fazer essa briga, uma boa briga, a gente tem que ter do nosso lado essa capacidade também. Tá certo, Exato. Edu. Ivi, boa noite para você, muito obrigada. A gente se encontra aqui no ICL Notícias. Sim, um prazer, boa noite. Valeu, boa noite. Querido. Bom, a gente vai encerrar o programa de hoje com as imagens da chegada do presidente Lula nos Estados Unidos. E além da pauta de meio ambiente e economia, tem uma pauta muito importante sobre combate ao racismo. E eu fiquei muito feliz que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, faz parte dessa comitiva. A gente se encontra amanhã às 7h. Boa noite, Edu. Boa noite, César. Às 7 a gente se encontra amanhã. Boa noite, Eu te espero. Boa Tchau, noite. tchau.